A doutrina e governo está nas mãos dos presbíteros, beneficência na mão dos diáconos, certo? Então, enquanto que a doutrina da igreja, ela pertence ao campo, à esfera dos presbíteros, o cuidado com o pobre, o necessitado na igreja, pertence à esfera dos diáconos. Aí é o que chama de beneficência, ok? O que é importante notar é que quando diz assim, os três, ministro do evangelho ou presbítero docente, presbíteros, regente e diácono, a igreja não reconhece aqui 3 ofícios basicamente, certo? Ela reconhece 2. O que significa isso? Presbíteros, você tem apenas presbíteros na igreja, e dentre os presbíteros você tem o presbítero docente e o presbítero regente, certo? Então o presbítero docente tem um papel que está muito ligado ao presbítero regente, e o presbítero regente tem algumas funções que está muito ligado ao presbítero docente, só que o que distingue um do outro é o aspecto da pregação. Então, o presbítero docente é aquele que se afadiga na palavra, é o que prega a palavra, tá certo? Esse é um elemento importante aqui. Então vamos lá, primeiro parágrafo desse capítulo da Constituição. Estes ofícios são perpétuos, mas o seu exercício é temporário. O que significa isso? Diferente da igreja reformada, irmãos, reformada, em que os ofícios não são temporários. Veja, desculpa, os ofícios são assim lá. Terminou o mandato, você perdeu o ofício, certo? Se você não tiver como presbítero, você não é mais presbítero. Na nossa igreja você tem o chamado presbítero, que é o presbítero em disponibilidade. Por exemplo, você naquele ano não quis concorrer por alguma razão e por um tempo não quis ser presbítero. Você não deixou de ser presbítero, você não é presbítero atuante, mas você é presbítero em disponibilidade. Essa expressão, os ofícios são perpétuos, mas o seu exercício é temporário. Significa dizer que precisa passar por eleição a cada 5 anos. Em tempos é necessário que haja eleição. O que é importante frisar, irmãos, é que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não governa, o sistema de governo dele não é congregacional. Isso significa dizer que ela elege os seus representantes, que é o princípio da representatividade mesmo. A igreja elege os seus representantes. Onde está o poder da igreja? Em escolher os seus representantes. É por isso que tanto o representante quanto a eleição deles precisa ser pautado pela Bíblia, não por interesses pessoais. Eu não escolho liderança porque eu me afino melhor com ele, porque ele é meu amigo, porque... Ora, se não cumpre os papéis ordenados por Deus, irmãos, a escolha de uma liderança não deve ter outro princípio a não ser o que a Escritura manda. Porque o teu poder de escolher o teu líder, o teu presbítero, não te dá o direito de escolher um presbítero que vá contra a própria igreja de Cristo, uma vez que você deve pensar na edificação do corpo de Cristo, certo? É por isso que é estranho uma igreja que não tem eleição. Eu acho muito estranho. O pastor, ele é reconduzido anualmente para a igreja. Não, é necessário haver eleição, porque é nisso que está o poder da igreja. A igreja, ela escolhe a sua liderança. Segundo aspecto, para o oficialato, só poderão ser votados homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. Então, mesmo, nós temos muitos filhos nossos, são membros da igreja, se assentam na mesa do Senhor, mas se eles não forem de maior, não é esse termo, né? 21 anos, são 18 anos hoje, né? 18 anos, se não for acima de 18 anos para cima, ele não pode votar nem ser votado, ok? Isso é o cuidado que a igreja tem nesse aspecto. Então, para o oficialato só poderão ser votados homens, e aqui é um princípio claro, homens. Nós não temos pastora nem presbítera na igreja, então apenas homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. Outro, irmãos, seção, não é? Que é a seção 2, a ministros do evangelho. Aí agora
ele passa, o que é que a Constituição fala sobre o que o pastor deve fazer, ok? Preste atenção nisso. Artigo 30 da nossa Constituição. O ministro do Evangelho é o oficial consagrado pela igreja, representada no presbitério, para dedicar-se especialmente à pregação da palavra de Deus, administrar os sacramentos, edificar os crentes e participar com os presbíteros regentes do governo e disciplina da comunidade. Irmãos, a pregação da palavra e a administração dos sacramentos. Perceba, essa é uma discussão muito interessante. A nossa igreja, você percebe que sempre é o pastor que prega, mas nunca um presbítero pode pregar. Não, essa palavra nunca é muito forte, né? Não é que nunca, é porque é melhor ter um presbítero pregando do que não ter culto, não é verdade? Então você tem que pensar. Agora, não é o ideal que alguém que não recebeu imposição de mãos do presbitério para esse fim tenha a prática contínua de pregar na igreja. Por uma necessidade isso pode acontecer, mas não por regra. Então a regra é aquele que foi chamado para esse fim, se preparou para aquele fim, recebeu imposição de mãos do presbitério para aquele fim. Dizendo um pouco mais sobre isso, muita gente acha que todo presbítero deveria pregar, né? Mas você percebe que a mesa do Senhor, o sacramento, é só o pastor que administra. Os presbíteros nos auxiliam na distribuição. Mas essas pessoas que acham que o pastor e o presbítero devem pregar conjuntamente, eles negam que o presbítero deva administrar a ceia. O que isso parece? Parece um tipo de sacramentalismo, né? Então o sacramento é maior do que a pregação. Veja, irmãos, como é estranho. O ministro da palavra no passado era chamado assim, ministro da palavra e do sacramento. É por isso que palavra e sacramento estão intimamente unidos, não são coisas separadas. Palavra e sacramento estão unidas. Por isso que a nossa Constituição coloca aqui, veja, ele vai ser para dedicar-se especialmente à pregação da palavra de Deus, a administrar os sacramentos, edificar os crentes e participar com os presbíteros regentes do governo e disciplina da comunidade. Veja, nenhum membro tem acesso à mesa do Senhor se o conselho não abrir a mesa para ele. Não é o pastor que faz isso. Não sou eu, numa conversa particular, que dou acesso a você à mesa do Senhor. Não, é o conselho da igreja que o fará. Por isso, todo membro da igreja, todo indivíduo que quer ser membro da igreja, vai se reunir com o conselho da igreja. Certo? Então, disciplina eclesiástica, como é que é feito? Apenas com o conselho da igreja. O pastor pessoalmente não pode disciplinar um membro da igreja. Eu não tenho autoridade para, como indivíduo, disciplinar um membro. Mas o conselho da igreja é quem vai executar isso. Tanto tirar da mesa, quanto trazer de volta à mesa do Senhor. Parágrafo único. Os títulos que a Sagrada Escritura dão ao ministro, bispo, pastor, ministro, presbítero ou ancião, anjo da igreja, embaixador, evangelista, pregador, doutor e despenseiro dos mistérios de Deus, indicam funções diversas e não graus diferentes de dignidade no ofício. Não há uma hierarquia. Bispo é um termo mais ligado à estrutura da língua grega, e presbítero é a mesma palavra ligada à estrutura da língua hebraica, que é o ancião. Presbítero em grego é o ancião, e o bispo, ele está ligado a essa estrutura da língua grega. Daí a ideia daquele que é o supervisor do rebanho. Certo? Mas isso tudo a gente vai falar com mais detalhe. Apenas eu quero que você veja como que a nossa igreja, em termos de documento, o que é que ela pensa sobre esse assunto. Tá certo? Vamos lá. Outro slide. Artigo 31. São funções privativas do ministro administrar os sacramentos. E aqui é interessante, porque pregar não, né?
porque sacramento e palavra estão intimamente ligados. Segundo, invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus. Terceiro, celebrar o casamento religioso com efeito civil. Quarto, letra D, orientar e supervisionar a liturgia da igreja, na igreja de que é pastor. Então, isso é privativo do ministro, certo? Muita gente usa esse negócio de dizer, veja, a liturgia é privativa do pastor. Parece bonito isso, né? Muita gente usa isso para fazer o que quer na liturgia. Então, não é meu, não, você não se meta, isso é meu. Não existe essa relação na igreja. A liturgia ela é feita dentro da estrutura do conselho, não é? A igreja, ela, por mais que eu faça a liturgia, é acordado, o conselho todo pratica isso e concorda com aquilo. Não é algo que é imposto e a igreja não, o conselho não admite aquilo, certo? Então, essa ideia de que está debaixo da minha autoridade não me dá direito de fazer o que eu quero. Assim como, veja, se a pregação está debaixo da minha autoridade, eu não vou pregar o que eu quero, certo? Então, se o sacramento está debaixo da minha autoridade, eu não vou administrar o sacramento como eu quero, mas como a palavra de Deus ordena, entende? Então, eu devo fazer, mas não que eu faço como eu quero. É como a palavra de Deus ordena, ok? Esse é um elemento importante. Artigo 32 da nossa Constituição. O ministro, cujo cargo e exercício são os primeiros na igreja, deve conhecer a Bíblia, sua teologia, ter cultura geral, ser apto para ensinar e são na fé, irrepreensível na vida, eficiente e zeloso no cumprimento dos seus deveres, ter vida piedosa e gozar de bom conceito dentro e fora da igreja. Isso é necessário para um pastor, que a vida dele não se tenha acusações contra ele que venham impedi-lo de exercer o ministério da palavra, né? Aí, nesse sentido, é o que o artigo 32 nos orienta. Mudando agora, são atribuições do ministro que pastoreia a igreja, certo? Artigo 36. Aqui vimos que era exclusivo, né? Veja agora o que são atribuições dele: orar com o rebanho e por este, apacentá-lo na doutrina cristã, exercer suas funções com zelo, orientar e superintender as atividades da igreja, a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus, prestar assistência pastoral, instruir os neófitos, dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como os necessitados, aflitos, enfermos e desviados. Interessante, né? Veja, aqui, irmãos, não é porque é trabalho dos diáconos cuidar dos necessitados, é que o trabalho pastoral não auxilie aqueles que estão passando por dificuldade. Não são coisas excludentes, né? E, por último, exercer, juntamente com os outros presbíteros, o poder coletivo do governo. O poder coletivo do governo. Então, isso que são atribuições do ministro que pastoreia a igreja do Senhor, que pastoreia a igreja do Senhor. Vamos aqui, um outro tópico. Agora, presbíteros e diáconos. O que é que a nossa Constituição fala sobre os deveres e as funções deles? Eu vou falar do diácono também lá no fim, só para concluir todo o processo, mas nós não teremos eleição para diácono, né? Artigo 50 da Constituição. O presbítero regente, e aqui é importante, irmãos, presbítero docente, presbítero regente, só para você entender de onde vem esse termo, né? A gente vai trabalhar esse texto na próxima semana, mas só para que você que não está acostumado com essa nomenclatura, né? Você sabe de onde ela procede. 1 Timóteo, capítulo 5, irmãos, verso 17. Diz assim, 1 Timóteo 5, 17. Diz assim, olha: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários
os presbíteros que presidem bem. Veja, e aqui a palavra, os presbíteros que presidem, isto é, os presbíteros que regem, os regentes, os presbíteros que regem bem, com especialidade os presbíteros que se afadigam na palavra, que são os docentes. Então, e é daqui que Calvino exatamente traz esse princípio. Dentro do presbiterato, existem aqueles que se afadigam na palavra, todos são homens da palavra, mas existe aquele que se afadiga na palavra e aqueles que governam bem a casa de Deus, ok? Mas a gente vai elaborar esse texto com cuidado na próxima EBD, se Deus permitir. Então, o presbítero regente, ele é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Certo? Deixa eu só lhe dizer, engraçado essa ideia da igreja, comunidade, né? Toda a comunidade, como é interessante. A igreja, quando ela vai crescendo muito, irmãos, é engraçado isso. Algum problema com a igreja grande? Não, nenhum. Eu não tenho nada a ver com isso, não é esse o meu ponto aqui. O meu ponto é, quando a igreja vai crescendo muito, se você não tiver muito cuidado e zelar muito pela estrutura da igreja, muito facilmente você perde toda essa estrutura. Então, por exemplo, eu já pastoreei uma igreja que os presbíteros eram eleitos pelos departamentos. Então, por exemplo, fulano era presbítero da SAF, cicrano era presbítero da OMP, fulano era presbítero que cuidava dos interesses do departamento infantil. Aí eu disse, irmãos, isso é um conselho, é um sindicato. Aí eu não demorei muito lá, não, eu tive que sair, porque eu fiz essa pergunta. Mas a pergunta é, isso é um conselho, é um sindicato que tem representante aqui de cada área da igreja, cuidando dos interesses de cada grupo. O presbítero, ele pastoreia o rebanho, irmãos, ele pastoreia o rebanho. É verdade que ele pode cuidar, ter um trabalho com jovens, trabalho com adolescentes, problema nenhum. E é claro que é até muito bom que os presbíteros façam. E nós estamos tentando implementar uma mudança na EBD para que os homens assumam o cuidado do ensino com as crianças. É muito importante isso na igreja, somente os pequeninos, certo? Para que terem padrão de masculinidade, visão bíblica de homem de Deus. Nós temos essa intenção de fazer isso no decorrer desse próximo ano, melhor, quando voltarmos ali para a igreja, nosso local de culto ali na Enéas de Lucena. Mas isso aponta para um fato: o pastor, o presbítero regente, ele governa a igreja toda, ele pastoreia o rebanho todo. A igreja vai crescendo, o que é que nós temos discutido no conselho, né? Espero que a gente consiga botar no papel, né, presbítero Fernando? O presbítero Fernando tem nos ajudado muito nisso, que é a ideia de nós dividir a igreja em setores. Então, nós temos 5 presbíteros, imaginar 250 pessoas na igreja. Então, cada presbítero é responsável por 50 pessoas. Então, essas 50, faltou, ele sabe, ele adoeceu, é com ele que se dirige, e ele olha, ele percebe, liga durante a semana como vocês estão, marca para se encontrar. Então, ele tem ali vai ter um cuidado com esse rebanho à parte. É claro que nós vamos cuidar de todo o rebanho, e vai ter a ideia é que tenha uma mudança disso a cada 6 meses, a cada ano. Cada presbítero vai para outro bloco e a gente possa pastorear a igreja toda. Esse é o desejo nosso. Espero em Deus que a gente consiga implementar isso o mais rápido possível, né? Thomas Boston chega a dizer assim, quem dera se em cada esquina da cidade tivesse um presbítero que zelasse pela vida do rebanho na cidade. Que coisa, né? Não é apenas na igreja, mas que um presbítero tivesse cuidando do rebanho em todo lugar da cidade. Ele falava, quem dera se em todo canto da cidade tivesse um presbítero zelando pela vida do rebanho de Cristo.
Os presbíteros têm esse cuidado. Vamos adiante. 7º, compete ao presbítero, aqui presbítero regente, ok? Levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Então, o presbítero não vai, no primeiro problema ele já leva para o conselho, que isso vai fazer o quê? Vai virar, assim, um STF de tanta informação, né? Não no sentido da natureza hoje, mas da natureza do STF, né? Que é tanta informação que você acaba tendo que julgar a toque de caixa. O que é que se faz? Se tenta resolver os problemas, não conseguiu, você leva adiante, né? Como pastor eu tenho tentado fazer isso também. Eu levo o assunto para o conselho quando tentei ajustar um problema, a coisa não caminhou, tomou um passo pior, aí lá na frente eu vou e chamo o conselho, e agora eu preciso da ajuda aí para a gente poder caminhar nisso aí. Então assim o presbítero faz também. B, auxiliar o pastor no trabalho de visitas. C, e é interessante, a gente vai ver no decorrer do estudo, na partir da próxima domingo, que o ensino ligado ao presbítero é que ele ensina em casa, isto é, não apenas a sua família, mas as famílias da igreja de casa em casa. É um trabalho pastoral de visitação. E a outra, letra C, instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. Veja, que coisa, cuidar da infância e da juventude. Por quê, né, irmão? Por que isso? Porque eles precisam ter um padrão, daí a preocupação em ter homens liderando e que sejam um exemplo para essas crianças e para esses jovens, para esses homens, para essas crianças e esses jovens. Letra D, orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Veja, representar o conselho no presbitério, né? E isto é, representar o presbitério no sínodo ou no Supremo Concílio. Então, um presbitério, ele é formado pelo menos de 4 igrejas locais, que têm pastores e presbíteros organizados. Então, uma reunião do presbitério tem assento o pastor, que é membro do presbitério. Você vai ver, o pastor não é membro da igreja local, ele é membro do presbitério. A família do pastor é membro da igreja, mas o pastor é membro do presbitério. Por exemplo, se eu caísse em algum pecado e tivesse que ser disciplinado por alguma razão, né, não seria o conselho da igreja que iria me disciplinar. Eles iriam levar uma denúncia para o presbitério, e o presbitério então iria julgar o meu caso. E como seria o julgamento, irmãos? Formado por pastores e presbíteros de outras igrejas. Pastores e presbíteros de outras igrejas. Não a igreja local vai fazê-lo, diferentemente de um presbítero regente, que é julgado no próprio conselho da igreja local. Ok? No conselho da igreja local. Ainda, irmãos, artigo 52, o presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual à dos ministros. Então, como eu disse, o pastor ele tem assento no presbitério, e a igreja local tem assento no presbitério. Então, por exemplo, presbítero Fernandes, normalmente, presbítero Galdino, normalmente, são representantes da igreja no presbitério. Então, eles levam uma carta do conselho de que eles são representantes da igreja, e eles apresentam isso, então eles tomam assento à reunião. E a partir dali, eles podem votar e ser votado. Certo? Eles podem votar e ser votado. Ok? Vamos adiante. Artigo 54. O exercício do presbiterato e do diaconato limitar-se-á ao período de 5 anos, que poderá ser renovado. Diferente do pastor, que também o limite é 5 anos,
mas pode ser menos, certo? Então, você imagina, chega um pastor, uma igreja bem complexa, né? E aí eles não querem fazer um acordo de 5 anos, vamos fazer um acordo de 2 anos. Aí então ele é eleito para 2 anos. No final do 2º ano, ele vai ter que passar por uma outra eleição, certo? Eu não vou falar o que eu penso sobre isso, porque não é aqui o que eu penso, é o que a Constituição fala. Então é muito importante seguirmos os princípios da Constituição. Artigo 53, e aí só para encerrarmos, para você entender que ela reza também sobre os diáconos. O diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho, mas sob a supervisão deste, isto é, a junta diaconal é supervisionada pelo conselho da igreja. Então, quem supervisiona a junta diaconal é o conselho. Então, como é que nós fazemos aqui na igreja local, irmãos? É muito comum os presbíteros gastarem tempo demasiado das reuniões com questões administrativas, pagamento disso, conta disso, aquilo outro. Então, o que foi que nós fizemos? Não fizemos, Deus nos agraciou com uma junta diaconal muito competente, e a tesouraria, essas coisas financeiras, todas estão nas mãos da junta diaconal, certo? Então, eles não administram, mas eles executam muito bem. Então, eles têm ali toda uma estrutura, pagamento, tudo isso é feito por eles, a ponto da nossa reunião do conselho, irmãos. Eu posso dizer assim, eu posso estar falando abaixo até, mas em torno de 90% da reunião do conselho é lidando com as questões da vida dos membros da igreja, com os problemas das famílias, com a necessidade de visitação, organização. Então, o trabalho do conselho da igreja é explicitamente pastoral. Nós não gastamos tempo demasiado com questões administrativas. Nós passamos isso para a junta diaconal. É claro, lembre-se, supervisionado pelo conselho da igreja. Ok? Então diz aí, o que é dedicar, o que é dado aos diáconos? A arrecadação de ofertas para fins piedosos, cuidado dos pobres, doentes e inválidos, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Artigo 54, o exercício do presbiterato e do diaconato, já está aí, né? Limitar-se ao período de 5 anos que poderá ser renovado. Daí você entende lá no início, volta lá para a gente encerrar, Davi, por favor, lá no início você vai ver, no artigo 25, a igreja exerce as suas funções na esfera doutrina e governo, presbítero docente e regente, e beneficência diaconato. Então esse é o governo, que é o governo da igreja, como ela é exercido, como ela deve ser de fato exercido pela igreja. Ok? Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Por favor. Chega até se assustaram, né? Deu uma pergunta, uma dúvida? Na próxima semana, então, como eu falei, nós voltaremos agora a tratar desse tema à luz das Escrituras. Nós vamos abrir a Bíblia para avaliar o trabalho do pastor e do presbítero como requerido pelo Senhor, tá certo? Será esse o nosso trabalho próximo domingo, no próximo dia do Senhor. Vamos orar? E lembrando que hoje à tarde, irmãos, 17 horas, teremos Santa Ceia do Senhor. Prepare o seu coração, sua alma para participarmos do culto ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela bênção dessa manhã, pela bênção de podermos estudar a Tua Palavra, podermos cultuar o Senhor como igreja e ainda, Senhor, sermos instruídos sobre o governo da igreja presbiteriana, nesse momento à luz da nossa Constituição. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor derrame graça sobre a Tua igreja, na medida em que ela escolhe a sua liderança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.